Boa noite, pessoal, quem está aqui, né? Sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo, sou professor de biossegurança da Universidade Estadual de Londrina e tenho doutorado em microbiologia e tenho feito, né, lives desde que começou a pandemia em relação à biossegurança e convidado empresas para participar, para empresas que têm alguma solução, eu convido para participar para esclarecer as soluções delas. E hoje é o dia da MasterSafe com o Juliano. Gostaria que o Juliano se apresentasse. Sua vez, Juliano. Então, sou engenheiro já formado já há bastante tempo e sou consultor técnico aí da MasterSafe para essas soluções que a gente vai estar discutindo hoje. Tá? Vou mudar a tela para o computador para a gente poder visualizar. Vou ter que dar uma ajustada aqui, né, para a gente ver se fica melhor aqui. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que identificar, né, com o objetivo era falar em relação a como que ter um ambiente seguro em unidades de saúde, né? E a primeira coisa tem que entender um pouco o que é o SARS-CoV-2 e como é que é o comportamento dele, né? Então, no ar, ele existe até 4 horas, né, em superfícies de 4 horas a 5 dias. Ele tem um comportamento que às vezes é o inverso da lógica, né, das pessoas. Então, quanto menor a temperatura, mais tempo ele permanece vivo. Quanto menor a umidade, mais tempo ele permanece vivo. Ou seja, quando você tem um ambiente climatizado, né, você bota 17 graus, Ô, 20 Juliano, graus, só afasta um pouquinho para conseguir ler toda a tela aqui. Agora ficou 10. Desculpa te interromper. claro. Então, é um efeito inverso do que a gente, da percepção nossa, né, em relação ao tempo e a temperatura e a umidade, né? Ou seja, quanto mais úmido, mais tempo ele vive. Quanto maior a temperatura, mais tempo ele vive. E o que é o VC, que é uma das estratégias aí principais aí para se fazer o combate, né, a prevenção, para evitar que as pessoas fiquem doentes? É a utilização do VC. E o que é o VC? É uma radiação eletromagnética, assim como o raio-x, o raio gama, né? A luz é o espectro visível das ondas eletromagnéticas, né? O infravermelho do teu controle, o teu micro-ondas, né? O rádio que você escuta, tudo são ondas eletromagnéticas. E dentro da faixa do ultravioleta, né, o que muda é o comprimento de onda, que a gente tem as faixas, né, que separam, né, cada perfil de onda eletromagnética. Então, ondas longas são UVA, ondas médias são UVB, ondas curtas são UVC e ondas que são menos faladas, ondas do vácuo do UV. Né? Então, a gente chega e tem um contato hoje a nível da superfície da Terra, né, do UVA e UVB. Por isso você tem protetor solar, UVA, UVB. Você tem lentes, né, de óculos solares com proteção UVA, UVB, mas não tem para UVC. Porque essa radiação não chega até nós numa quantidade suficiente, né? Ou seja, ela é blindada lá pela camada de ozônio. Ela tem riscos, né? Então hoje ela existe só de maneira artificial, né? Dentro da superfície da Terra. Então a gente tem que o UVC comumente utilizado tem um comprimento de 254 nanômetros, né? São as lâmpadas que são as mais eficientes, né? E que estão disponíveis em quantidade grande no mercado, porque isso é uma tecnologia que foi descoberta a função esterilizante no século XIX, né? A gente está falando de 1877. Então não é uma coisa nova, né? Que já está consolidada, que nem a gente vai ver nos slides seguintes, né? Então, assim, o que pode causar, né, o UVC? Pode causar um eritema, né? Uma conjuntivite, coisas passageiras, né? E a gente tem hoje alguns tipos de lâmpada de um comprimento de 222 nanômetros que eles não têm o poder de penetração que tem essa lâmpada que é mais comum disponível hoje, só que é muito recente, a gente está falando aí de 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, em que começou-se a produzir esse tipo de material. E hoje, né, assim como outros materiais, né, a gente não tem disponível no terceiro mundo, né? Fica
A produção fica toda no primeiro mundo. Então é uma coisa muito difícil você encontrar lâmpadas com essa característica. Uma outra coisa importante, né, que a lâmpada, Mas, a luz... Sim, Juliano, essa de 222, ela mataria o micro-organismo, mas não faria mal para nós, né? isso é. Então hoje você tem portais, né, que a pessoa passa, né, sendo construídos em que não há restrição de tempo de exposição, né, em relação a isso. Então assim tem assentos sanitários sendo produzidos com sistemas de radiação, né? Então assim Mas com essa lâmpada, né? com lâmpadas ou LEDs, né? Tem os dois Tá. tipos Mas hoje você não encontra no mercado ainda aqui no Brasil, né? Eu já tentei contato lá então, para alguns fornecedores. Então está tudo retido para atender o mercado europeu, o mercado americano e o mercado asiático, né? Então assim não chega Não para país chega do aqui. terceiro. Não. A radiação UVC ela não passa, por exemplo, por uma folha de papel ou vidro, né? E no caso das paredes, ele é totalmente absorvida. A gente vai ver aqui um exemplo do uso de um UVC dentro de uma máscara, né? Então, uma empresa produziu uma máscara que continha um UVC. Ele vai retirar aqui Eu vou avançar um pouquinho para a gente não perder muito tempo. Vai tirar lá de dentro uma fonte de LED de UVC. Tá? Ah, o ar é irradiado dentro, a hora que ele Dentro passa para dentro da gente. por dentro da máscara, né? Ele já vem esterilizado por uma fonte de UVC, só que é um LED, né? Aí ele tá botando ali, ele vai medir acho que até uns 27,20 miliwatts por centímetro quadrado, que é uma medida de radiância, né? E depois ele vai pegar um papel, ó. Ele botou o papel na frente e zerou, né, o radiômetro, né, que é usado para medir a radiação, né. Agora ele vai pegar uma placa de vidro, né, ele vai pegar uma placa de vidro e colocar sobre a superfície, e entre o Não passa. radiômetro não passa nada, né. Então tem que se entender muito bem, por isso que algumas soluções, às vezes, se você não compreende a natureza do que está acontecendo, você não consegue ter a eficiência que é o objetivo final, que é ter um ambiente esterilizado, ou superfícies, ou ar esterilizados. Bom, o UV, né, ele também tem digamos assim, produz um efeito principalmente em materiais plásticos, né. Aqui a gente está vendo aqui uma figura retirada de uma publicação, né, uma apresentação americana. Alô? Você travou. Agora não sei se foi você ou se foi eu. Travou-se. Alô? Alô? Oi? Travou? Você tá Travou. aí? Tô, agora eu voltei. Tá me ouvindo? Tá, você estava falando de uma publicação americana. Aqui é um exemplo, né? Aqui a tinta, a filme adesivo, né? E aqui um substrato, né? Então, assim, por exemplo, pode ser uma parede, né? Então, aqui é uma espessura de uma tinta, né? A gente vê que o VB e o VA, eles penetram muito mais na tinta, né? Na superfície, ou Ah, num que filme plástico, interessante. do que o VC, né? Hoje, todos esses materiais que a gente tem hoje, eles já têm um tratamento para o VA e o VB, né? Todos os plásticos, as tintas, né? Você já tem um material lá que previne para o VA e o VB, mas então ele já tem uma eficiência maior ainda para o VC, né? Que já tem uma penetração menor ainda. Então esse tempo para haver degradação, ele depende da dose, né? Que é a quantidade de energia por metro quadrado disponível e do tipo de plástico. Peraí, Então, ô Juliano, as sim. pessoas estão travou para mim também. Voltamos, Paula, dá um retorno para mim aqui, porque tem gente falando que travou. Mas você está me ouvindo? Não, eu tô te vendo perfeitamente. Aqui, ó, Ah, o Pasquale falou que voltou. tá, Tá, então continua, desculpa. É que eu precisava verificar, né? claro. É Então, assim, normal, tá? É live é assim, vai se acostumando, é, Juliano. Então, aí a resistência do material à degradação depende do tipo de plástico, né? Então, a gente tem os estabilizantes de UV, né, normalmente nas tintas e plásticos,
E a UVC Ah, é a que produz menos danos de todas as radiações ultravioleta, né, que a gente tem. Então, para evitar uma degradação dos plásticos, né, além dela produzir menos tempo, você tem que projetar para dar a dose necessária. Às vezes você tem uma dose muito alta, como a gente vai ver um problema de sombra, não adianta você ter um equipamento super potente se você tem zonas de sombra, então você vai dar uma dose muito alta próxima ao material plástico, pode degradar ele, né? Então, a distribuição adequada de radiação no ambiente é importante, né, para evitar uhum. esse dano. E se for o caso, você pode encapar, né, fazer tipo um filme de sacrifício, né? Que nem em engenharia a gente fala de anodo de sacrifício para evitar a corrosão. Aqui é um filme de sacrifício. Você bota um filme na frente, transparente, é ele que vai, se houver o dano, se danificar, né? Bom, e o Tá. VC é recomendado, né, por todas as associações Sobe um internacionais. pouquinho a tua câmera. Todas as associações Aí. internacionais de engenharia, né, e o CDC americano recomendam a utilização de sistemas utilizando a radiação ultravioleta como um elemento importante, né, no combate ao Covid-19, né? Porque isso, até chegar numa associação internacional, né, de engenharia, né, ou no caso um centro de controle de doenças infecciosas, que nem o CDC americano, né, para chegar num padrão de virar uma regra, é que isso não existe mais dúvida sobre a eficácia de um processo, né? Tá? Quando a gente faz o dimensionamento de um sistema, a gente tem que levar em consideração a dose e o micro-organismo alvo que você quer exterminar, né? Então, a dose é o resultado da irradiância, que é watts por metro quadrado, vezes o tempo de exposição. A irradiância é dada pelo sistema, né? Quantas lâmpadas mais o sistema de irradiação que você colocou lá. Você vai ter uma determinada potência, deixando um determinado tempo ligado, você vai ter uma dose, né? Então, por exemplo, Sim. aqui, uma tabela em que relaciona bactérias, vírus, esporos, fungos, né? Então, aqui uma Staphylococcus aureus, né? Que é muito comum, né? Então, uma Não dá bactéria. pra. A gente não consegue ver. Vamos ver se eu botando mais perto aqui, assim. Ah, agora tá aparecendo. Ó. Então, ali, ó, Staphylococcus aureus é 10, né? E a gente tem ali um SARS-CoV, né? SARS-CoV-1, né? 16. Sim. Aí você tem lá o fungo, né? Até eu não sei como é que pronuncia direito, mas você vê de Staphylococcus aureus para 10 e o fungo 130. Então, cada organismo, micro-organismo, tem uma quantidade de dose necessária para ver o extermínio. No caso, essas são as doses para atingir o extermínio de 99,99% do total desses micro-organismos que estão naquele ambiente, né? Então, a gente tem aqui que essa irradiância, né, que a gente falou antes, né, ela tem uma escala logarítmica, né, de decréscimo da taxa de extermínio. Então, se fala muito em artigos científicos, se fala em log 1, log 2, o que é os logs, né? É a taxa de extermínio dos micro-organismos ao serem expostos. E você É, pode tem, associar... Sim. tem muita gente que não entende, né? Fala, mata aí log 4, log 2. É simplesmente essa tabelinha, ficou muito bem explicado. É, Log 4 seriam 4 quatro noves, vamos dizer noves, assim, né? isso, é. É, Log 1 é um 9. 99,99. Isso, É, 90%. isso. É o número de noves. Sempre pense assim que você vai lembrar, se esquecer. Vai mais fácil. Então, assim, uma coisa também que a gente, que é uma conclusão, né, é que não existe possibilidade de um micro-organismo adquirir resistência ao UVC, né? Tá. Ou seja, assim, ele está preparado para os micro-organismos que criam doenças do passado, que hoje estão presentes, né? Tuberculose, pneumonia, os vírus, né, que a gente tem, influenza, né, o SARS-CoV, né, e qualquer outro que vier, nenhum deles é capaz de adquirir uma resistência ao VC. Não é que nem um antibiótico, né? Porque o que vai mudar? Vai mudar o tempo de exposição. Ou seja, se você tem um sistema que dá uma determinada quantidade de radiância lá, né, que a gente viu, o que você vai alterar é o tempo de exposição. Se vier Uma coisa que eu tinha visto, desculpa interromper, Juliano,
uma reportagem há muito tempo atrás. Acho que era um protozoário, se eu não me engano. Ele era resistente à luz ultravioleta. Sabe por quê? Hum. Porque ele tinha 4 genomas. Né? Ele tinha 4 genomas. Quer dizer, se você destrói, né, 2 cromossomos aqui, ele ainda tem mais 6 guardados para você É, destruir. mas para te Entendeu? Por isso ver que ele era assim, resistente. mas para te ver assim, se você fica um tempo de exposição, né, nessas doses que a gente dimensiona num consultório odontológico, né, você fica alguns segundos, você já sente tua pele arder, né? Então, Sim. se você permanece um tempo suficiente lá, você queima qualquer coisa, entendeu? Assim, pode demorar mais, pode precisar de uma potência maior, mas assim, a gente ainda não encontrou na literatura, talvez seja uma pesquisa que você tenha lido, mas eu não encontrei ainda algo que possa... Mas assim, ele é Enfim. resistente porque é uma característica desse micro-organismo, tá? Uhum. Mas não que ele seja, como fala, totalmente resistente, né? Ele aguenta mais tempo que o micro-organismo comum porque ele tem 4 genomas, só para a pessoa entender, entendeu? Que ele vai Sim. ter 4 cópias para serem destruídas. Uhum. Mas não tem como desenvolver uma resistência, a não ser que você multiplique seu genoma, mas isso não é normal, É. né? Talvez um vírus extraterrestre, aí, uma bactéria. Então, não tem como. Não. É É como se ficção. os SARS-CoV tivesse, em vez de um RNA, tivesse 4 RNAs de repente. Não, não tem isso. Bom, um dos problemas que tem que ser tratados quando você faz um sistema eficiente, né, para você garantir a eficiência de um sistema, é a distância Só, Bianca. fonte-alvo, né? Distância fonte-alvo, não está aparecendo? Aí. Tá, agora tá. Então, a distância fonte-alvo, né? Ou seja, aqui a gente tem um equipamento móvel, né? Em que aqui você vê uma parte mais branca, que é onde tem a maior potência esterilizante, né? E quanto mais afastado dele, né? De uma forma exponencial, menos chega a algum ponto aqui que não tem nada, é zero. Né? Ah, no meio ali seria uma fonte de luz ultravioleta, você está falando? Isso. É um Tá. equipamento portátil, aqui é Uma cama, são um um quarto leito, isso, dois, né? Aqui uma 2 leitos. aqui um sanitário, né? Então, e uma outra coisa é que a radiação que chega nesse lado da cama aqui é muito alta. A que vem desse lado, porque a radiação não faz curva. A radiação não reflete na superfície. Então, esse lado aqui, ele não é esterilizado, digamos assim. Se a pessoa encostou desse lado aqui, os micro-organismos vão continuar vivos e radiantes ali daquele lado lá, pulando toda a vida. Então, aqui não vai fazer efeito nenhum, né? Então, assim, aí o que o fabricante recomenda? Então, em vez de comprar um equipamento de 200 mil, você compra aqui um equipamento de 4 de 40 aqui, que não tem automação, que não sei o quê. Aí a pessoa tem que posicionar para diminuir, evitar as zonas de sombra. Mas você olha aqui dentro, olha como é que está cinza. Por quê? Aonde Né? está cinza? Na pia, na cuba da pia. Aqui é a cuba da pia. Por quê? Porque a Sim. radiação ela está vindo nesse sentido aqui. E não está vindo do teto, né? Então, dentro da cuba continua tudo contaminado lá, né? Então, Entendi. o que a gente faz, né? A gente posiciona as lâmpadas em diversos pontos da sala, de modo a distribuir corretamente a radiação, né? Para evitar as zonas de sombra. Aqui é um exemplo de uma zona de sombra. E também evitar o efeito da distância da fonte, né? A gente aproxima o objeto-alvo, que eu quero esterilizar o sanitário, quero esterilizar o banco, quero esterilizar essa bancada, quero esterilizar isso aqui, quero esterilizar o ar ambiente, né? Então, de diversos pontos, a gente posiciona essas lâmpadas de modo a que as doses sejam... Ô, Juliano, sim. então vamos ver se eu entendi. Então não adianta eu ter uma ou 4 lâmpadas aí, no caso, né? Que no seu desenho está com 4. No meu consultório, se eu não posicionar elas de forma adequada para fazer toda a irradiação do ambiente. Seria isso? Isso. Aí, então, se você comprou uma lâmpada, um sistema lá, uma torre, né? Você tem que saber qual é a potência da torre. E Quanto aonde que vai é posicionar ela também, e né? Vai aonde deixar no canto da sala, né? e o tempo de exposição, né? Que é a dose necessária a haver a esterilização do micro-organismo alvo. Qual é o micro-organismo alvo do momento?
É o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Então, assim, você tem que dimensionar para isso. A gente dá uma dose muito maior que a máxima dose recomendada no mercado, porque a gente garante o resultado, né? Então, assim, só que é uma dose que não distribuída de forma tal que eu não degrado os materiais, que eu tenho um sistema de automação que permite a segurança desse processo, né? A gente vai ver estratégias de utilização do VC, né? Então, assim, a gente tem dois grandes grupos de estratégias, né? De utilização do VC, né? A indireta e a direta. A estratégia de radiação indireta, a gente esteriliza o ar, né? E possibilita que as pessoas estejam presentes no ambiente. É uma esterilização contínua. Né? A direta, a gente consegue esterilizar o ar e as superfícies. A gente viu lá que sabe-se, né, que ele persiste mais em superfície do que até o próprio ar, né? Então, a gente consegue na direta fazer essa esterilização da superfície do ar e é esterilizado por períodos curtos. E não deve haver pessoas no ambiente, né, durante o processo de esterilização. Então, basicamente, são essas diferenças entre os dois modelos. Esse aqui é um exemplo de algumas imagens de radiação indireta com posicionamento no teto. Aqui a gente está vendo ali uma representação de uma das associações de engenharia, né? Como é que funciona? Você tem uma lâmpada aqui, né? Uma lâmpada, uma luminária com lâmpada lá dentro, né? Esse aqui é um caso mais moderno, mas essa lâmpada ela é posicionada para irradiar o teto. O ar quente sobe ou por convecção natural, né? Ou por succionado por uma captação de ar aqui, que nem tem aqui, né? E quando ele sobe, ele é esterilizado. Então, depois ele desce pelas paredes, se for convecção natural, ou ele sai pelas saídas de ar, né? A gente está vendo aqui, ó, é um local de refeição. Em cada saída de ar, há posicionamento de uma luminária. Essas fotos estão em preto e branco, porque isso aqui é usado desde os anos 50, 60, né? Então são fotos aqui bem mais antigas aqui, né? Essas aqui. Mas aqui a gente tem uma fonte de luminária. E aqui um outro caso, ó, em um centro de saúde, né? Em que as pessoas estão de máscara, né? Mas tem uma lâmpada lá em cima. Então, assim, a lâmpada continua esterilizando o ar. Isso significa que eu vou continuar necessitando ter ações de prevenção que não somente o UVC. Eu vou continuar usando máscara, eu vou ter que usar o álcool gel, eu vou ter que manter o distanciamento. São um conjunto de ações que fazem o resultado final. Mas dessa maneira aí, Juliano, indireta, dá para você ter a lâmpada, então, no mesmo ambiente que as pessoas, porque pelo que você mostrou naquele desenho ali, a pessoa está embaixo da irradiação, né? Isso. Então tem que ter um determinado pé direito, né? Se o pé direito é muito baixo, você tem aí problema ninguém se machuca com ela. Assim, então esse aqui é um exemplo de um sistema de radiação que a radiação, em vez de ir para o teto, ela é horizontal. Então você aproxima ela mais do teto, né? E a radiação vai vir nesse sentido aqui. Então, você sabia que antes de conhecer você, a MasterSafe, eu não sabia nem que isso existia? Cara, você vê como conhecimento é poder. Então assim, a gente tem um intuito, né, de esclarecer as pessoas, né? Porque isso aqui, com mais informação, se a pessoa tem um instrumento, que é uma lâmpada, que é uma fonte, mas ela sabe o efeito que está acontecendo ali, sabe qual é o potencial daquilo, ela sabe que ela vai ter que posicionar em vários pontos. E se ela sabe que tem uma outra solução que pode dar um resultado melhor, ela pode procurar, não só nós, mas outras soluções que possam, né, tentar melhorar essa situação. Esse aqui é um exemplo de um equipamento que é um equipamento que a gente produziu, né, é um esterilizador split, né, que ele é acoplado ao ar-condicionado, né? Então a radiação fica encapsulada lá dentro, né? A gente está mostrando ali só para ver que existem lâmpadas lá dentro, né? Então essa é uma forma de não mudar o teu ambiente, né? E incluir um sistema de radiação indireta usando o teu próprio sistema de refrigeração. Aí, o que você vai encontrar nesse ar-condicionado vai ser só pó, no máximo pó, né? Porque tudo que passar ali, eu te garanto que não vai passar vivo
na saída, né? Por conta E as dessa pessoas parte. podem estar nesse ambiente tranquilamente, sem essa Pode. luz É, afetar ninguém. isso, porque você tá, e aí tem sistemas de automação. Se alguém abrir a tampa, ele desarma, né? Você faz o controle pelo celular. Então, vou sair da minha casa e vou para o consultório. Aí eu ligo lá, eu ligo o ar-condicionado no meu celular e ligo o sistema de esterilização. Quando eu chego lá, já está 20 graus e já deu a carga de esterilização inicial, né, digamos assim, né? Isso é legal. Então, isso você consegue fazer com esse equipamento aqui, né? Aqui é um exemplo de técnica de esterilização direta, né? Em que a gente vê aqui as lâmpadas posicionadas aqui, né? Essa é a luz azul. Isso azul é a parte visível da radiação eletromagnética que a lâmpada emite. Esse azul não faz nada, né? Ele só serve para você ver que está ligado. Mas a radiação Sim. ultravioleta, né, do UVC é que efetivamente... Aqui a gente tem uma sala, um ambiente cirúrgico, né? Aqui eu não tem outras imagens, depois a gente pode mostrar em outro momento, né? Para quem tiver interesse, mas desde a porta de entrada você tem uma lâmpada de UVCs emitindo radiação. No caso aqui Tá. de um consultório, a gente tem aqui a recepção, né? Aqui tem um sinal luminoso dizendo que o sistema está ligado, né? E esse comando foi dado usando a Alexa, que está aqui, para um comando de voz, né? Então, Alexa, iniciar a esterilização da recepção. Aí, log tal, né? Então, log 3, com 99. Aí o sistema vai iniciar um processo, se tem sensor de presença para ver se não tem ninguém, se a porta está fechada. Então, isso que é a internet das coisas, que possibilita você ter um sistema de automação mesmo em escritórios ou pequenos negócios, né? Mas nesse caso aí não pode ter ninguém presente, né? Diferente daquele outro caso, né? Esse é o Isso. direto, né? Aí o seu sistema Isso, Então, iria controlar isso para ninguém entrar. Se alguém entrar, desarma. Isso. A gente vai ver depois um vídeo funcionando, eu vou passar daqui a pouco, né? Mas então, a gente faz esses tipos de serviço. Projetos customizados, né? Que é um projeto luminotécnico, que posiciona, então, e dimensiona qual é a potência das lâmpadas e do conjunto, né? Porque o resultado final da radiação é resultado da lâmpada, da luminária e do reator, né? Então, esse projeto leva em conta isso. Um sistema de automação e segurança, né? Para garantir que se alguém entrar, por exemplo, a gente bota até no banheiro, né? Pessoas entrou no banheiro, saiu, aciona o processo, a esterilização do banheiro, né? Demora, no caso lá, nesse caso daquela clínica, 10 minutos ali, né? No tamanho do banheiro. Então, a pessoa vê que ligou, a pessoa sente, né, o cheiro da esterilização. Ela produz um cheiro depois, né? Bom, mas então a gente faz esse projeto luminotécnico. Mas esse cheiro não seria ozônio? Não. Nesse caso não é ozônio. Não é ozônio, ele não produz. Então não é tóxico, né? Mas é o resultado da degradação do material biológico. Porque você está efetivamente queimando com VC, né? Esse material biológico. Cabelo, pelo, os micro-organismos, isso produz um cheiro, né? Que lembra o cheiro de piscina. Né? Tá? Então as pessoas, além do visual, de verem que iniciou-se um processo de esterilização, né? Que é acionado por um comando de voz, então uma sofisticação, né, em relação a isso. E depois, quando elas entram no ambiente, elas percebem um odor, que é o odor da limpeza, da esterilização que foi feita naquele ambiente. Bom, a gente faz a supervisão, a instalação do projeto e a medição do resultado, porque não é... E aí, assim, a gente via artigos aí, até umas 2 semanas atrás, estava lendo de um profissional da área médica do exército americano, em que ele falava justamente da importância do VC, né? E o grande desafio era como medir a eficiência, né? Então, lá, a gente está falando de 2001, né? Hoje, a gente tem condições, e a gente faz isso, né? Além de projetar,
a gente vai lá e faz a medição dos resultados, né? Faz além da dose da irradiação, além da análise microbiológica da qualidade do ar, né? Então, para quem não tem, a gente faz o projeto completo. Quem não possui, quem já possui uma solução, a gente vai e mede a eficiência. A gente vai e orienta a pessoa de como usar aquele recurso adequadamente, né? Além de equipamentos especiais como aquele esterilizador split, né? E softwares de automação. Porque no final, né, cada lâmpada vai ser identificada no software. Eu vou monitorar, né, o resultado dessa aplicação de todas as lâmpadas. Como que é a construção de um projeto de um sistema customizado, né? Como é que são as etapas, né? Então, entrando no site lá da MasterSafe, a gente vê uma primeira etapa, ele seleciona qual é o tipo de negócio que é aderente à atividade dele, né? É um consultório, é um hotel, é uma escola, aqui para o seu negócio é um restaurante, é uma casa de tatuagem, qualquer coisa, e cada um tem as suas particularidades, né? Aí é solicitado ali um orçamento, é escolhido qual é a cidade, né? É feita uma agenda, né? Uma agenda de uma reunião virtual, né? A pessoa passa informações básicas, né? Que não dá para ver, mas quis representar o formulário, né? Então, a área do consultório, né? Se tem ar-condicionado central, se é split, se a parede é drywall ou não, se é de alvenaria. E depois se faz a reunião virtual no local em que é executado, do ambiente em que vai ser executado o projeto. Aí depois de feito isso, a gente vai para a segunda etapa, recebendo ali também algumas informações de fotos, né, do vídeo que a gente gravou naquela reunião virtual, né, se faz um projeto básico, em que aqui eu posiciono, né, lâmpadas de esterilização, lâmpadas de aviso, sensores de porta, né, sensores de presença. Então aqui eu estou fazendo um esquemático a partir de um projeto, né? Pode ser, se a pessoa não tiver a planta, ela pode desenhar com lápis lá, dimensões básicas, né? Que a gente complementa com as fotos que vão ser tiradas. A partir disso é feito um orçamento. Esse orçamento é submetido, se aprovado o orçamento, a gente parte para a execução, né? Aí a instalação dos circuitos elétricos e de automação. E a configuração do sistema de automação. Aqui a gente está vendo aqui, a configuração de um sistema de automação no celular, né? Então a pessoa seleciona aqui serviço, escritório, né? Entrada, consultório 2. Quando ela clica aqui, ela aciona o sistema de esterilização, que vai verificar se não tem ninguém lá dentro, né? Sensor de presença. Se a porta está fechada, né? Se essas condições forem satisfeitas, ele liga. Se alguém abrir a porta, ele desliga, né? Se ele detectar um movimento lá dentro, ele desliga. Então, é a automação, que é a internet das coisas, né? Que ajuda... Ele avisa você que ele desligou. A gente vai ver no videozinho isso acontecendo, né? Daqui a pouquinho a gente já vai mostrar o videozinho, né? Então, assim, a quarta etapa é a realização do treinamento e a entrega do sistema. Então, cada sistema é projetado para aquele ambiente. Então, você tem um manual específico, né? Em que é orientado qual é o uso correto. Então, por exemplo, se você tem lá num consultório dentário, o refletor, por exemplo, é um dos itens do manual, você tem que virar o refletor para cima, para poder esterilizar a parte interna do refletor, né? Então, tem conjunto de instruções que tem que ser seguidas para se atingir o objetivo de ter um ambiente estéril, né? Também é feito para cada lâmpada e para posições, né? Aqui a gente está vendo uma lâmpada, e aqui está pendurado, ó, e tem um radiômetro posicionado a uma distância padronizada por norma, né? Então a gente vê aqui qual é a potência esterilizante dessa lâmpada, mais do reator, mais da luminária. Então é o conjunto desse conjunto que é medido. Então, para cada lâmpada é medido o resultado do processo de esterilização.
E quando a gente tem mais duas lâmpadas aqui, né, a gente tem mais de uma lâmpada ali, ó, uma em frente ao ar, né, e outra está aqui, a gente faz a medição também nas superfícies da cadeira, né, quanto de radiação chegou ali. Né? Além disso, pode ser feito como contraprova numa análise microbiológica, por um laboratório externo, ou o próprio profissional ou empresa pode contratar se quiser, né? Porque a gente garante o resultado. Né? Então, assim, para garantir o resultado, eu tenho que ter confiança no que a gente está fazendo, né? Então, todos os ambientes em que a gente, e os pontos críticos, a gente tem certeza do resultado que vai ser produzido. Bom, quando é feito isso, a gente tem ali a emissão de um selo de ambiente seguro, né? Que é uma placa que pode ser botada lá no consultório, na clínica, ou no ambiente em que vai ser dado, em que quando a pessoa aponta para o QR Code, ela vai ser direcionada para o site para informar, que vai ter lá a informação de quando que foi feito esse processo de esterilização, né? De verificação e qual é a validade desse selo. A gente faz uma visita também depois da instalação para verificar novamente se aqueles resultados estão sendo mantidos. Né? Num futuro próximo, esse acesso vai ser remoto. Cada lâmpada a gente vai monitorar e cada sensor do ambiente. Né? Claro, se o cliente quiser. Se ele quiser trabalhar sem essa conexão, ele vai poder fazer, né? Mas o selo pode... aí vai perder a sua validade. Né? A gente vai mostrar aqui um videozinho do sistema funcionando. Tá? Alexa, preparar consultório. Não alugue no consultório não, se a porta está fechada. A esterilização se iniciará em 1 minuto. Você poderá retornar em 10 minutos. Te aviso seu dispositivo móvel quando o consultório estiver esterilizado e pronto para uso. Isso é legal demais. Então, assim, o que a gente viu ali? E isso ocorre um encantamento dos clientes, dos nossos clientes, né, digamos assim, né? Porque ele vê isso funcionando, né? Ele sente funcionando e ali, no caso a dentista, ela deu um comando de voz, né, pedindo para esterilizar. Ela respondeu, né? Verifique se não tem ninguém dentro. Aí foi lá, verificou, fechou a porta. O sistema verificou pelo sensor que a porta está fechada, que não tem ninguém dentro, e acionou. Deu prazo de execução do tempo necessário para dar a dose, né, necessária exterminar o SARS-CoV-2 nos pontos críticos e no ar. O sistema manda uma mensagem para os celulares cadastrados. Pode ter N celulares cadastrados, né? Quer dizer, foi acionado em tal hora, em tal momento, a esterilização do consultório 2, a esterilização do banheiro, a esterilização da recepção. Houve a interrupção, alguém abriu a porta no segundo tal. Né? Então, assim, todo esse histórico serve como uma proteção, inclusive, para os profissionais, né, trabalhistas, por exemplo. Eu fiquei exposto à radiação. Tem todo o histórico, né, tem um sistema de proteção, né, que garante, tem essas condições, né, de como que foi aplicado aquela radiação lá. Isso você me fez pensar numa coisa que as pessoas estão comprando luz ultravioleta, algumas são, né, ineficientes, mas tem lâmpadas bem eficientes. E aí a minha auxiliar pode se queimar, por exemplo, né? A recomendação sempre de qualquer desses sistemas, das torres, móveis, né, é que você garanta que não haja ninguém no ambiente. Tem algumas que têm sensores de proximidade, né? Elas desligam lá. Elas desligam. Aí, claro, não são as mais baratas, né? Ou seja, lógico. Tem um nível de sofisticação. Mas o que a gente fala aqui é que, por exemplo, pode ter, sei lá, 30, 50, 100 salas e todas as salas podem ser acionadas em instantes de tempo diferente, né? É diferente se você ter que comprar 40 torres, né? Deixar uma torre em cada ambiente, né? Então, quando você implementa um sistema de automação assim, você consegue fazer
acionamentos individuais de cada um dos 40 ambientes, de 40 salas de atendimento, né? Em instantes de tempo diferentes, né? Com um custo muito menor, né? Do que, às vezes, que comprar esses equipamentos de torre, né? Então, as principais vantagens que a gente tem, um sistema projetado por engenheiros, né, para máxima eficiência, né? E como você viu ali no celular, né, ou por voz, né, no sistema Alexa, você pode fazer o acionamento. E uma coisa muito importante, né, que é a alta reprodutibilidade de resultados. Ou seja, sempre você vai ter o mesmo resultado de esterilização, né? É diferente de quando você depende do fator humano, né? O humano ter que passar um pano, o humano ter que usar um jato, né? O humano ter que posicionar no lugar certo a lâmpada, ou passar a lâmpada no lugar certo. Tem uns sistemas que são, né, manuais. Então, aqui a gente já foi projetado para, sempre naquelas condições, você ter o mesmo resultado que é o ambiente estéril. Não ocupa espaço, né? Não faz barulho. A gente tem alguns sistemas que produzem uma esterilização do ar, mas no final do dia a pessoa fica já meio surda, né? Por causa do barulho. Produz um ambiente seguro sem ser insalubre ou periculoso, né? Por conta do sistema de automação. Tá? E é uma tecnologia sustentável porque não contamina o ambiente, né? Depois, o custo operacional ele é baixíssimo. Na verdade, você diminui muito em relação a qualquer outro sistema o teu custo operacional. Você não precisa ter alguém para limpar, alguém para posicionar, alguém para ir para lá e para cá. Não, é acionamento tudo feito no celular ou por comando de voz, né? A construção do ambiente seguro, então, ela depende do distanciamento social, né? Mais uso correto, mais higiene pessoal, mais a limpeza e desinfecção das superfícies e mais a esterilização do ar. Se você tem isso aqui, né? Então não adianta você deixar uma crosta de pó cheio de saliva e um monte lá espalhado, não vai esterilizar. Então, só que você não precisa fazer uma limpeza pesada a cada atendimento, né? Você vai ter uma diminuição daquela quantidade de limpezas com o aumento da eficiência em termos de esterilização. Eu não sei se você tinha pedido para a gente abordar um assunto, né? Essa semana passada, né, Juliano? Do dia 5, né? 5/8 ali, né? Dia 5, retrasado. Dia 5/8 saiu uma nota técnica da Anvisa falando que não recomendava a utilização de lâmpadas UV, tá? Não especificou qual UV, né? Sim. E que estava aberto, mas abriu portas para avaliação, porque entendia que, como essa luz ultravioleta estava sendo usada em ambientes de saúde, que aí teria que ser avaliado pela Anvisa. Porque antes não precisava, não é verdade, Juliano? Sim, a posição oficial, até documentos e consultas que a gente fazia, a Anvisa era omissa, né, em relação aos sistemas de UVC, né, ou de ultravioleta para fins de esterilização. Mas como a gente via, né, várias pessoas ou empresas produzindo soluções que não produziam resultado, né, e que até e ela explicitou lá dentro da nota técnica, dizendo que estava ocorrendo, né, de alguma forma lá, que as pessoas deixavam de fazer o processo, por exemplo, de esterilizar suas compras, porque tinham ido num local, num supermercado, e no mercado eles tinham botado um equipamento lá que a pessoa entrava com um carrinho, tudo embalado, ficava 30 segundos e ele era informado que ele não precisava mais fazer a higienização das suas compras. Quando chegasse a luz não faz curva, né? Luz não faz curva, né? Aí, assim, então, o que a gente sempre falou e faz até hoje, né? E é a nossa proposta, é fazer justamente o que a Anvisa fala ali, né? Só funciona, né, a UV em condições conformacionais muito específicas e controladas quanto à área irradiada, ângulo de exposição, intensidade e dose da radiação sobre superfícies lisas e limpas. E é isso que a gente faz, né? Eu acho que justamente a intenção da Anvisa foi barrar justamente esses produtos que não têm efetividade, não é verdade?
Penso que foi essa a intenção, né? E às vezes o produto ele não é ruim, mas tem que saber usar. Então, É, assim, compre uma lâmpada, compre uma torre, deixe 30 segundos lá dentro da sala, deixe 3 minutos, 10 minutos, e o seu ambiente vai estar estéril. Se você não resolve o problema da sombra, se você não resolve o problema da distância, aí tem algumas coisas, às vezes pode ser uma torre muito potente, né? Mas ela acaba causando dano à superfície do material plástico, porque ela está muito próxima e muito potente, só que ela não esteriliza onde tem a zona de sombra, né? Porque a radiação, como ela não sim. faz curva, então você comprou um equipamento que, por não saber e por não ter sido orientado a fazer, você não consegue obter o resultado que é um ambiente seguro, né? Um ambiente estéril, né? E quanto à questão, né, lá da Anvisa, ela também falou, existem inconsistências em relação ao que está escrito ali, né? E aí a gente vê ela própria, um artigo que ela própria citou, né, agora de 2020, né, que ele fez um resumo bibliográfico, né, sobre a possibilidade do uso do UVC para a esterilização do SARS-CoV-2, né? Então, esse próprio artigo, qual é a última frase da conclusão do artigo, né? Portanto, pode-se concluir que os sistemas e procedimentos de desinfecção UVC existentes serão suficientes para lidar com todos os coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, né? Sim. E a dose que ele fala lá, assim, a gente dá a nossa dose, acho que é em torno de 15 vezes a dose que ele cita ali no artigo. Só para te ter uma ideia, né? Só que ele é direcionada para o ponto certo. É para o ponto certo, para a área certa, né? Então, assim, é a eficiência. Por isso que a gente consegue dar um selo que diz que aquele é ambiente seguro, porque a gente mediu o resultado da irradiação, a gente projetou, né? E a gente também fez uma contraprova com cultura bacteriológica, né? Já que a gente não pode manipular o vírus num ambiente de um consultório odontológico, ou num hotel, ou num restaurante, né? Então, assim, bactéria está presente em todo lugar e a gente consegue medir com mais propriedade, né? Bom, eu acho que a gente varreu os tópicos que eu acho que você gostaria de passar, né? Não sei se que tempo a gente já pode abrir para perguntas, se você acha que tem alguma Nós estamos questão. com 51 minutos e 59 segundos, 52 minutos. E quem quiser fazer pergunta, eu vou ler aqui para o Juliano. Aproveitem, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não é possível ninguém ter tido dúvida. Então, Juliano, você deu uma excelente aula, cara. Talvez seja isso. Mas acho que tem muitas pessoas que já conhecem, né, o assunto ou participaram de outros eventos aí, né, que a gente fez. Talvez. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Tá bom. Eu achei o sistema... Vou fazer uma pergunta como dentista, tá? Como consumidor. Eu achei o sistema muito legal porque você não está vendendo lâmpada de ultravioleta, você está vendendo uma avaliação do ambiente, assinado por um engenheiro e tudo solução, mais. Né? Eu tô vendendo uma solução, né? Que tem uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, de que aquele resultado foi obtido naquele ambiente, né? Aí eu vou chamar você aqui em Londrina para colocar isso no consultório. Você vem? Como que funciona isso? Hoje a gente só pode atender duas regiões, assim, né? São Paulo e Rio de Janeiro, né? Várias dessas ações que são feitas ali, por exemplo, a gente tem empresas, né, que são empresas parceiras que executam a instalação, mas a gente tem que ter uma supervisão, né? Uma medição dos resultados finais e um ajuste também para verificar a qualidade, né? Então, assim, tem um tempo da gente expandir essa nossa capacidade, né, para outros lugares e outras situações, mas a gente já fica muito feliz se as pessoas puderem, sabendo a informação, se ela só tem uma lâmpada ou só tem um sistema de EPA que tem um filtro lá,
elas têm que saber o que é aquilo consegue entregar, né? Então, para aqueles locais que a gente ainda não atende, quando você viu ali no processo de agendamento, né? Dependendo se há vários interessados naquela região, a gente vai procurar agrupar um tempo para se deslocar para aquela região, né? Tem equipes móveis de instalação que a gente tem que atuam em todo o Brasil, né? Mas só que por questões econômicas, né, a gente tem que agrupar uma quantidade de demanda para trabalhar em outras praças, por exemplo, lá Recife, né, Natal, né, interior, Ribeirão Preto, Paraná, Curitiba, Maringá, né? Então a gente tem que ter uma quantidade de pessoas que sejam interessadas para que a gente não encareça a solução. Porque a filosofia também foi trazer uma solução para os pequenos negócios. Né? Ou seja, essa solução que tem algumas empresas no mundo que fazem. Poucas, mas tem. Mas elas fazem soluções para grandes empresas. Elas fazem para os hospitais top dos Estados Unidos, nos escritórios de corporações na Europa. E o que a gente está fazendo? Não, nós pegamos o que tem no Brasil, com tecnologia disponível no Brasil, e implementamos um sistema que é sofisticado, né? Assim, e vai aumentar ainda mais a sofisticação, mas com um baixo custo, né? Então, para manter o baixo custo, né, a gente tem que ter naquela região que não é atendida, um grupo de pessoas que podem ter interesse. Sim. Deixa eu interromper você, que o tempo está acabando. A Vera fez uma pergunta, eu queria que você respondesse. O custo de energia elétrica aumenta muito? Essas lâmpadas consomem muita energia? Essa é uma excelente pergunta. É muito, muito baixo o consumo delas, né? Então a gente está falando aí de lâmpadas de 30, 50 watts, né? Quando você usava, quando era criança, quando era incandescente, a lâmpada boa era de 100 watts, né? Então, assim, como você não usa, no caso da esterilização direta, né? Você só liga ela por algum tempo, né? 10 minutos, né? Então, você fez 5 atendimentos num dia, né? Então, você ligou 5 vezes a lâmpada de esterilização daquela sala, mas por 15 minutos, né? Então, o tempo, assim, não vai fazer nenhuma diferença. É muito mais barato o que você vai ter de gasto operacional, né? Do que o gasto que você tem com compra de produto químico para fazer a higienização, né, do ambiente. Né? Tá. Juliana, eu vou ter que me despedir de você, porque senão eu vou perder a live. Claro. Vai ficar salvo no meu GTV, tá? Do odonto.prof.ricardo, para quem quiser assistir. Se você gostou, quer indicar para algum colega, né? Tá lá no meu IGTV. Claro. Juliano, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Tá? Obrigado pela oportunidade. Espero mantermos contato aí. Claro. Quem sabe você vem instalar aqui no Paraná. Tá bom. Tá bom? Perfeito. E grande abraço, então. Eu queria agradecer a presença de todos e até a próxima. Tchau, até.